Imagine um mundo onde o valor de uma única flor supera o de uma mansão nos canais de Amsterdã. Um mundo onde fortunas são feitas e perdidas da noite para o dia, não em ouro ou em ações, mas em bulbos de plantas. Um mundo onde um marinheiro pode ser preso por comer, por engano, o equivalente ao salário de uma vida inteira, pensando que era uma simples cebola. Isso não é um conto de fadas. Foi a realidade nos Países Baixos no auge de sua era de ouro no século XVII. Esta é a história da tulipamania, ou mania das tulipas. O primeiro e talvez mais bizarro colapso financeiro da história, uma lição inesquecível sobre a ganância, a psicologia das massas e a frágil natureza do que chamamos de valor. Capítulo 1. A chegada de uma joia botânica. Para entender como uma flor pode causar tanto caos, precisamos voltar um pouco no tempo. As tulipas não são nativas da Holanda. Elas são originárias das estepes da Ásia Central e foram cultivadas e celebradas no Império Otomano, onde adornavam os jardins dos sultões em Constantinopla. Na segunda metade do século XVI, essas flores exóticas chegaram à Europa, trazidas por diplomatas e comerciantes. Para os olhos europeus, acostumados a flores mais simples, as tulipas eram uma revelação. Suas cores intensas e sua forma elegante eram diferentes de tudo que já haviam visto. Elas rapidamente se tornaram um artigo de luxo, um símbolo de status reservado aos muito ricos, a aristocracia e os mercadores abastados que queriam exibir sua riqueza e sofisticação. Nos Países Baixos que viviam sua espetacular Era de Ouro, um período de imensa riqueza vinda do comércio global, poder naval e liberdade artística, a tulipa encontrou o solo perfeito para florescer, literal e metaforicamente. Capítulo 2. A bela doença e o nascimento da raridade. O que transformou o interesse em obsessão foi um mistério da natureza. Alguns bulbos de tulipa, de forma aparentemente aleatória, começaram a quebrar. Suas pétalas, antes de cor sólida, explodiam em padrões listrados e flamejantes, como se tivessem sido pintadas por um artista febril. Hoje sabemos que essa quebra era causada por um mosaico vírus que infectava o bulbo. Mas, na época, era um fenômeno inexplicável e mágico. O vírus enfraquecia o bulbo e tornava sua reprodução difícil, o que significava que essas tulipas, quebradas, eram incrivelmente raras. Variedades com nomes majestosos como Semper Augustus, com suas pétalas brancas riscadas de um carmesim profundo, ou a Viceroy, com seus padrões de branco e roxo, tornaram-se o ápice do desejo. Eram como diamantes vivos. Possuir uma era como possuir uma obra-prima de Rembrandt, que, aliás, pintava na mesma época. A raridade e a beleza imprevisível foram o combustível que acendeu a chama da mania. Capítulo 3. Do jardim à taverna, a explosão da especulação. Inicialmente, o comércio de tulipas era um passatempo para cavalheiros ricos e botânicos. Mas por volta de 1634, algo mudou. A demanda superou tanto a oferta que os preços começaram a subir vertiginosamente. E quando os preços sobem, a ganância aparece. A classe média holandesa, artesãos, lojistas, até mesmo trabalhadores mais humildes como limpadores de chaminés e tecelões, viu na tulipa uma oportunidade única de enriquecer rapidamente. Eles começaram a vender propriedades, joias e economias para entrar no mercado. O verdadeiro motor da loucura foi a criação de um mercado de contratos futuros, que os holandeses chamavam de windhandel, ou comércio de vento. Como as tulipas só podem ser movidas do solo durante alguns meses do ano, os comerciantes começaram a negociar não os bulbos físicos, mas sim notas promissórias. Pedaços de papel que davam ao portador o direito de comprar um bulbo específico no final da estação por um preço acordado. Isso transformou a tulipa em um ativo puramente especulativo. As pessoas compravam e vendiam esses contratos sem nunca tocar em um bulbo. As tavernas e estalagens de cidades como Amsterdã e Haarlem se transformaram em bolsas de valores informais, cheias de homens gritando ofertas, brindando a lucros imaginários e apostando o futuro em flores de papel. Capítulo 4. O auge da loucura. Entre 1636 e o início de 1637, os preços atingiram níveis que desafiam a lógica. Um único bulbo da rara Semper Augustus podia valer mais de 10.000 florins, o suficiente para comprar uma das maiores mansões nos canais de Amsterdã, com jardim e carruagem. Há registros detalhados de transações absurdas.
Um bulbo da variedade Viceroy foi trocado por um pacote de bens no valor de 2.500 florins, que incluía 8 porcos gordos, 4 bois, 12 ovelhas, 24 toneladas de trigo, um leito completo, um terno e um cálice de prata. Tudo isso por uma única raiz. A anedota mais famosa, que encapsula perfeitamente a insanidade da época, é a de um marinheiro. Após retornar de uma longa viagem, ele foi entregar uma mensagem a um rico mercador de tulipas. O mercador, como recompensa, ofereceu-lhe um belo arenque para o café da manhã. O marinheiro, vendo o que parecia ser uma cebola no balcão, pegou-a para temperar seu peixe e a comeu em poucas mordidas. Mal sabia ele que aquela cebola era um bulbo de Semper Augustus de valor inestimável. O mercador enlouqueceu, e o pobre marinheiro foi arrastado para a prisão, acusado de um crime mais caro que o roubo de um navio inteiro. Capítulo 5. O colapso inevitável. Toda bolha, por mais bela que seja, está destinada a estourar. O fim da mania das tulipas foi súbito e brutal. Em fevereiro de 1637, em um leilão de rotina na cidade de Haarlem, aconteceu o impensável. Pela primeira vez, os compradores não apareceram. Os contratos foram oferecidos, mas um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. A notícia se espalhou como um vírus, mas desta vez era o vírus do medo. A confiança que sustentava todo aquele castelo de cartas evaporou. O vento do comércio de vento simplesmente parou de soprar. Todos perceberam, ao mesmo tempo, que estavam segurando pedaços de papel caríssimos, cujo valor real era apenas o de uma flor comum. Um pânico devastador tomou conta do mercado. Todos correram para vender, mas ninguém mais queria comprar. Os preços despencaram 95%, 99% em questão de dias. Homens que se consideravam ricos na segunda-feira eram mendigos na sexta. A euforia deu lugar ao desespero, às acusações e a uma montanha de dívidas e contratos sem valor. Capítulo 6. O rescaldo e o legado. O que aconteceu depois foi um caos jurídico e social. O governo holandês tentou intervir, ordenando que os contratos fossem honrados por 10% de seu valor original, mas a medida foi amplamente ignorada. A crise deixou um rastro de falências pessoais, processos judiciais e uma profunda desconfiança no ar. É um mito que a mania das tulipas tenha destruído a economia holandesa. A Era de Ouro era robusta demais para ser derrubada por uma flor. Mas, para milhares de especuladores individuais, especialmente aqueles que não eram ricos para começar, a ruína foi total e absoluta. A história da mania das tulipas tornou-se um conto de advertência, uma fábula sobre a loucura das multidões. Mas seu legado mais poderoso é como ela serve de espelho para o nosso próprio tempo. Pensemos na bolha da internet no final dos anos 90, quando empresas sem lucro valiam bilhões. Pensemos na crise imobiliária de 2008, alimentada por uma crença cega de que os preços das casas nunca cairiam. E pensemos hoje na volatilidade das criptomoedas ou no frenesi das meme stocks, onde o valor parece ser impulsionado mais pelo hype e pelo medo de ficar de fora do que por qualquer fundamento real. A tecnologia muda, os ativos mudam, mas a psicologia humana permanece a mesma. A história da mania das tulipas nos ensina uma lição atemporal. O valor, muitas vezes, é uma crença compartilhada. E quando essa crença se desfaz, não resta nada além de uma flor bonita e o amargo sabor do arrependimento. A primeira bolha da história certamente não foi a última.